Você sabia que existe um livro que foi retirado da Bíblia e que seu conteúdo é tão misterioso quanto fascinante? Esse é o livro de Enoque, um texto antigo que foi deixado de fora da maioria das versões bíblicas, mas que continua a intrigar estudiosos, religiosos e curiosos em todo o mundo. O livro de Enoque é atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, uma figura mencionada brevemente no livro de Gênesis. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus e, de forma enigmática, foi levado ao céu sem experimentar a morte. Mas quem foi realmente Enoque e o que esse livro revela? O livro de Enoque é um texto apócrifo, o que significa que ele não foi incluído no cânon oficial das Escrituras pela maioria das tradições judaicas e cristãs. No entanto, ele foi altamente respeitado e citado por muitos autores cristãos primitivos, incluindo os pais da Igreja. O livro é composto por várias seções, sendo a mais conhecida o Livro dos Vigilantes. Esta seção descreve a queda dos anjos rebeldes, conhecidos como vigilantes, que desceram à terra e se apaixonaram por mulheres humanas. Dessa união nasceram os Nefilim, seres gigantes e poderosos, que, segundo o texto, causaram grande destruição e levaram a humanidade à corrupção. O livro detalha como esses anjos ensinaram segredos proibidos aos homens, incluindo o uso de metais para fabricar armas e de plantas para criar poções. Essa transmissão de conhecimento, que deveria ser reservada apenas aos céus, teria desencadeado um ciclo de pecado e destruição que culminou no grande dilúvio, uma punição divina para limpar o mundo da corrupção trazida pelos Nefilim. Um dos pontos mais intrigantes do livro de Enoque é a queda dos vigilantes, os anjos que desceram à terra. No capítulo 6, lemos: "E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos do céu, as viram, enamoraram-se delas, dizendo uns aos outros: Vamos, escolhamos para nós mulheres da progenie dos homens, e geremos filhos." Mas o livro de Enoque não é apenas sobre a corrupção dos anjos e a decadência humana. Ele também contém visões proféticas impressionantes sobre o futuro. No capítulo 10, Deus ordena ao arcanjo Rafael que amarre Azazel, um dos líderes dos anjos caídos, e o jogue nas trevas. E o Senhor disse a Rafael: "Amarra Azazel de pés e mãos, lança-o nas trevas, e faz uma abertura no deserto que está em Dudael, e lança-o ali." Este é um exemplo claro de como o livro retrata a batalha cósmica entre o bem e o mal, com anjos como Rafael cumprindo a justiça divina. O livro também descreve o grande dilúvio, que conhecemos através da história de Noé, mas com detalhes adicionais que não encontramos no Gênesis. Enoque é avisado do dilúvio e recebe instruções divinas para alertar Noé. Essa conexão direta entre Enoque e o dilúvio nos dá uma nova perspectiva sobre o evento e destaca a importância de Enoque na narrativa bíblica. Outro trecho fascinante é a descrição do céu e do inferno. No capítulo 22, Enoque relata sua jornada através dos lugares destinados às almas após a morte. Ele descreve 4 cavernas diferentes, cada uma destinada a um tipo de alma, desde os justos até os pecadores. Esse relato é uma das descrições mais antigas do conceito de vida após a morte e apresenta uma visão do julgamento divino que influenciaria profundamente as crenças judaicas e cristãs. Mas por que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia? A resposta não é simples. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia muitos textos em circulação, e o processo de definir quais livros seriam incluídos no Novo Testamento foi complexo e muitas vezes influenciado por debates teológicos e políticos. O livro de Enoque, apesar de sua popularidade, foi considerado controverso. Sua visão sobre os anjos caídos e os Nefilim
divergia das doutrinas emergentes, que preferiam uma interpretação mais alinhada com as crenças predominantes sobre o mal e o pecado. Além disso, o conteúdo apocalíptico e místico do livro, que incluía visões detalhadas do céu, do inferno e do julgamento final, não se encaixava bem com os textos canônicos que estavam sendo consolidados na época. Como resultado, o livro de Enoque foi excluído do cânon bíblico ocidental. No entanto, o livro de Enoque não desapareceu completamente. Ele foi preservado em sua totalidade na Igreja Etíope, onde é considerado parte da Bíblia até hoje. Sua influência também pode ser vista em vários textos apocalípticos do judaísmo, como os manuscritos do Mar Morto, e em outros escritos cristãos primitivos. O livro oferece uma visão única e muitas vezes perturbadora sobre a natureza do mal, a responsabilidade dos seres celestiais e o destino da humanidade. Para muitos, ele representa uma ponte entre as tradições judaicas mais antigas e as visões cristãs emergentes sobre a batalha cósmica entre o bem e o mal. A exclusão do livro de Enoque da maioria das Bíblias ocidentais não diminuiu seu impacto. Pelo contrário, sua ausência só aumentou o mistério em torno de suas palavras. Hoje, o livro de Enoque é estudado por teólogos, historiadores e por aqueles fascinados pelos mistérios da antiguidade. Embora não seja oficialmente reconhecido pela maioria das tradições cristãs, o livro de Enoque permanece um poderoso lembrete de que a história da Bíblia é tão rica quanto complexa e que muito do que acreditamos ser estabelecido pode estar repleto de mistérios não resolvidos. Por isso, ao explorar o livro de Enoque, entramos em um território onde o misticismo e a história se encontram. Ele nos convida a olhar para além do que foi oficialmente aceito e, assim, continuamos a descobrir o que esse livro antigo e enigmático tem a nos dizer, mesmo milhares de anos após ter sido escrito. Se inscreva no Mistérios da Bíblia. Temos vídeos novos toda semana